Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome. Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Agostinho escreveu: os evangelistas Marcos no capítulo 2 e Lucas no capítulo 6 concordam plenamente com tudo o que é referido neste capítulo. Mas eles não colocam as palavras, naquela hora. Isso porque Mateus se refere aos acontecimentos de acordo com a ordem em que ocorreram e aos demais de acordo com a forma como foram lembrados. A menos que as palavras, naquele momento, sejam tomadas em um sentido mais amplo. Isto é, em todos os momentos em que estas coisas e muitas outras coisas foram verificadas. Assim entendemos que depois da morte de João todas estas coisas aconteceram. Pois é a opinião geral que João foi decapitado logo após enviar seus discípulos a Cristo, de modo que as palavras, naquele tempo, parecem indicar um tempo indeterminado. São João Crisóstomo escreveu: Mas por que aquele que previu todas as coisas levou seus discípulos pelos campos no dia de sábado, senão porque queria violar o sábado? Eu queria que ele, de fato, mas não simplesmente o estuprasse, mas com um motivo. Desta forma, deu-nos uma oportunidade racional de superar a lei, mas sem infringi-la. Por isso, para acalmar os judeus, apresenta-lhes de antemão a necessidade natural, que é o que ele quer dizer com as palavras, e os seus discípulos tiveram fome. Embora nunca haja pretexto nas coisas que são manifestamente pecados, porque o arrebatamento não serve de desculpa no assassinato, nem a luxúria no adultério, nem qualquer outro motivo, ainda assim aqui o Senhor isenta seus discípulos de toda a responsabilidade, mencionando que eles estavam com fome. Deveis admirar os discípulos que, apesar da necessidade em que se encontravam, não tinham interesse pelas coisas corporais, rejeitavam comer carne, resistiam à fome. Não se separavam de Cristo e nem sequer teriam tocado nas espigas de trigo se eles não teriam sido forçados pela fome intensa. As palavras dos fariseus vêm imediatamente, mas quando os fariseus viram isso, disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele dá o exemplo de Davi para desculpar seus discípulos, porque Davi gozava de grande popularidade entre os judeus. E não se poderia argumentar que Davi fosse profeta, pois mesmo com esse caráter não lhe era lícito comer o pão consagrado, destinado exclusivamente aos sacerdotes. A desculpa dos discípulos é tanto mais importante quanto maior for a desculpa de quem fez isso. É claro que embora Davi fosse um profeta, aqueles que o acompanhavam não o eram. Santo Hilário escreveu: os fariseus, que acreditavam possuir as chaves do reino dos céus, acusam os discípulos de terem agido mal. O Senhor só te fala de uma profecia, para um tempo distante. E, para demonstrar que este fato contém a ciência do futuro, acrescenta: e se você soubesse o que é, quero misericórdia, e não sacrifício. Porque a obra da nossa salvação não consiste no sacrifício, mas na misericórdia. Ao cessar a lei, a bondade de Deus nos salva. Se tivessem compreendido seu benefício, nunca teriam condenado os inocentes, isto é, os apóstolos, a quem acusaram por hostilidade de terem violado a lei. Cessando a antiguidade dos sacrifícios,
a nova lei da misericórdia teria favorecido todos os apóstolos. Ajude-nos se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo. Até amanhã!